Se desandar a economia, Lula não ganha nem para síndico de condomínio. Tá, mas e se Bolsonaro falar assim, vai Eduardo Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro ganha. Algumas pessoas estão falando que o Arthur Lira poderá ser preso por causa daquela compra de votos de emenda parlamentar de mais de 4 bilhões de reais, o qual o ministro Supremo Flávio Dino foi lá e travou. Para mim, tudo combinado entre o Flávio Dino e o Lula. O Lula prometia pagar os deputados e senadores se eles aprovassem as emendas. Eles foram lá, aprovaram, e na hora de receber, o Lula não querendo pagar, entra o Flávio Dino, bloqueia o dinheiro e ainda abre uma investigação contra esses deputados e senadores. Para mim, isso abre um cenário muito propício à abertura de um processo de impeachment contra Lula. Por quê? Porque em 2015 foi mais ou menos assim que o Eduardo Cunha abriu um processo de impeachment contra a Dilma Rousseff. Vamos ver aqui a matéria e eu vou mostrando para vocês o que o Michel Temer falou também naquela época de 2015. Polícia Federal ouvirá 4 parlamentares sobre a manobra de Lira para liberar 4,2 bilhões. A Polícia Federal deve ouvir os 3 deputados federais e um senador para investigar a manobra capitaneada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que solicitou ao governo a liberação de 4,2 bilhões em emendas de comissão, sem apontar quem teria feito as indicações, descumprindo assim uma determinação do STF. O que aconteceu? A Polícia Federal abriu um inquérito por determinação do ministro Flávio Dino, do STF. Na portaria que abriu a investigação, na última terça-feira, dia 24, o delegado da Polícia Federal, Tiago Adão Coutinho, lista quais prováveis ações irá tomar no começo das investigações. Relação de medidas inclui intimar o senador Cleitinho Azevedo, do PL, e os deputados federais Glauber Braga, PSOL, Adriana Ventura Novo e José Rocha, do União Brasil. Cleitinho até gravou um vídeo aprovando essa medida do Flávio Dino em bloquear o dinheiro dessas emendas parlamentares, que foi praticamente um mensalão 3.0. Foi isso. Em 2015, aconteceu algo muito parecido. Essa briga do Dino contra o Lira é uma briga do PT contra o Lira. Talvez o Lira agora fique comendo na mão do PT. Olha, se você não aprovar o que o Lula quer, a gente abre um processo, caça o seu mandato, Lira, e ainda te prende. Por isso que o pessoal está falando que o Lira pode ser preso. Os deputados de direita devem agir de uma maneira que eles usem essa fragilidade do Arthur Lira. E como? Ao invés de eles tentarem prender o Arthur Lira e caçar o mandato dele, não. A gente não precisa do Arthur Lira agora caçado ou preso. Ele é muito útil para a direita. A gente precisa que os deputados, como o senador Cleitinho e alguns deputados de direita, usem essa fragilidade agora do Arthur Lira para pressionar ele a colocar em pauta o impeachment de Lula. Porque há uma rusga entre Arthur Lira e o PT. É claro, assim como aconteceu com o Cunha, que estava sendo investigado na Lava Jato por corrupção e um monte de coisa, o Arthur Lira, caso ele paute o impeachment de Lula, provavelmente ele será caçado e preso. O Eduardo Cunha, na época, caiu atirando. Será que o Arthur Lira fará também? Nesse vídeo aqui, o Temer conta o que aconteceu naquela época com o Eduardo Cunha e 3 deputados do PT. Até vou contar um episódio aqui. Vou contar um episódio que foi o seguinte. Uma ocasião, ele foi me procurar. Isso era umas 2 horas da tarde, mais ou menos. Ele aqui, no caso, é o Eduardo Cunha. Foi procurar o Michel Temer. Dizendo, olha, hoje eu vou arquivar todos os pedidos de impeachment da presidente, porque, e eram 10 ou 12 pedidos, né? Porque prometeram-me, ele estava lá no Conselho de Ética, prometeram-me os 3 votos do PT no Conselho de Ética. Eu disse, que bom, muito bom, assim acaba com essa história de você estar na oposição, etc. Até porque, convenhamos, eu sou vice-presidente da República, do PMDB, e fica muito mal essa situação de você, a todo momento, estar se posicionando como oposicionista, né? Muito bem, eu até naquele dia, curiosamente, tinha uma reunião dos governadores com a senhora presidente, então presidente Dilma Rousseff. Eu fui ao Palácio da Alvorada, lá que se daria a reunião, ela estava na biblioteca, eu fui até a biblioteca e disse até ela, presidente, pode ficar tranquila, porque o presidente Eduardo Cunha me disse agora que vai arquivar todos os processos de impedimento. Que coisa boa, disse isso e tal. Até, convenhamos, ela foi muito tranquila lá para a reunião dos governadores. Pois bem, no dia seguinte eu vejo logo o noticiário
dizendo que o presidente do partido do PT, naturalmente, e os 3 membros do PT se insurgiam contra aquela fala e votariam contra. Quando foi 3h da tarde, mais ou menos, Fábio, sério, ele me ligou dizendo, olha, tudo aquilo que eu disse não vale, porque agora eu vou chamar a imprensa e vou dar início ao processo de impedimento. Então veja que coisa curiosa. Nessa época, o Eduardo Cunha estava sendo processado, como eu disse para vocês, pela Lava Jato, corrupção e um monte de coisa, envolvimento, lavagem de dinheiro, enfim. Ele precisava do voto desses 3 deputados do PT para que absolvesse o Eduardo Cunha. Os deputados falaram a princípio que iriam absolver o Eduardo Cunha, mas voltaram atrás. Quando eles voltaram atrás, o Eduardo Cunha também voltou atrás. E o que ele fez? Caiu atirando e colocou em pauta o impeachment da Dilma. É um cenário muito parecido o que está acontecendo agora. O que a gente precisa, que os deputados, eu vejo os deputados postando muita coisa na internet, coisa contra o Lula, e coisa contra a Janje, coisa contra a Daniela Lima, isso não vai fazer diferença nenhuma, eu já falei para vocês, os inimigos a gente já sabe quem é. O que precisa ser feito agora, nos deputados e senadores, é aproveitar essa fragilidade, esse momento em que o Lira está passando. Tem que ver o que está acontecendo com o Lira, PT, Flávio Dino, para saber jogar e aproveitar esse momento a favor do Brasil. Não dá para deixar o Lula ir até 2026. Se o Lira está se sentindo acuado, estavam falando de uma briga entre o STF e o Arthur Lira. Se realmente houver essa briga, entre o Lira e o Lula e o PT, a hora agora dos deputados e senadores e políticos de direita é ir para cima do Arthur Lira e chantagear ele, fazer o jogo da política. Olha, é o seguinte, você está enrascado, meu amigo. Você vai ser preso, você vai ser caçado. Não deixaram o Daniel Silveira ser caçado? Não deixaram o Daniel Silveira ser preso? Então, é a hora dos deputados ir para cima do Arthur Lira e, de alguma forma, chantagear ele, pressionar ele, falar, ó, se você não colocar em pauta o impeachment de Lula, você vai ser caçado e será preso. Para mim, eu quero que aconteça igual aconteceu com o Cunha. Ele pauta o impeachment do Lula e depois vai preso. Porque vagabundo corrupto, você usa e depois você prende. Porque é isso que eles merecem. Algumas coisas estão faltando para o impeachment do Lula. Nós não tínhamos nada até agora. Agora nós temos essa situação do Lira contra Lula, Flávio Dino, que é tudo a mesma coisa. Lula e Flávio Dino é a mesma coisa. Nós temos essa situação que é parecida com a do Cunha. Do Eduardo Cunha em 2015. O que falta mais? A gente falta povo nas ruas. Os deputados, senadores, além de pressionar o Arthur Lira, tem que começar a pedir o povo nas ruas. Caso contrário, vai ficar muito difícil. São 3 elementos cruciais: economia, briga entre os poderes, que nós temos, economia em frangalhos, nós temos, briga entre os poderes, nós temos. Agora só precisamos do povo nas ruas. E para isso, as lideranças de direita têm que convocar deputados, senadores, prefeitos, governadores, influenciadores de direita, têm que convocar o povo a ir nas ruas. A não ser que a intenção desses políticos não seja o impeachment de Lula. Porque para mim parece que muitos políticos não querem o impeachment de Lula para tentar tomar o poder em 2026 através do voto popular. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Veja esse vídeo da Auri Verde e eu vou comentar por que eu acho que muitos políticos não querem o impeachment de Lula. Vamos falar real. O que o sistema quer não é o Lula. O sistema não quer o Lula. Eu já disse isso várias vezes aqui e insisto. O que o sistema quer é Alckmin. O sistema quer o Alckmin. Queria em 2018, deu tudo errado, porque chegou um outsider, um cara correu por fora e se elegeu, chamado Bolsonaro. Já vai estar conosco, inclusive. O sistema quer o Alckmin. Não quer Lula. É porque Lula era o único nome capaz de derrotar o Bolsonaro em 2022. E aí descondenaram o bandido, né? Tiraram da cadeia, habilitaram e pronto, deu no que deu.
O sistema de verdade não quer Lula. Lula não, Lula é um estorvo, né? O sistema quer o Alckmin. Você acha que vem impeachment por aí? Pitoli, você pode repetir que eu tive um corte no áudio nos últimos 10 segundos. Você acha que o sistema quer o Alckmin? Você acha que vem impeachment por aí? Olha, Pitoli, particularmente, a essa altura do campeonato, eu não estou acreditando em impeachment, né? A gente lembra dos fatores que envolvem um pedido de impeachment, no caso, economia, que a gente está vendo que está ruim, mas é só um dos fatores, mas a gente tem alguns fatores que não estão se encaixando, como, por exemplo, o povo nas ruas, que não voltou ainda, e também a questão política, porque o Lula, bem ou mal, ele faz o somebody love dele e ele vai levando os políticos do sistema, né? Você viu que ele falou ali? Não tem povo nas ruas e o Lula tem ainda apoio dos políticos. Ele vai fazendo o somebody love dele e vai tendo o apoio dos políticos. Porém, esse somebody love caiu por terra agora, quando o Flávio Dino foi lá e bloqueou o dinheiro, os 4 bilhões. Então, agora nós temos 2 fatores que pode sim ser crucial para o impeachment. A economia em frangalhos, destruída e vai piorar, e essa briga do Arthur Lira contra o Lula e o PT. Porque o Lira tem que ser muito burro para achar que não foi combinado. O Flávio Dino, ele é um capanga do Lula. O que o Lula mandar o Flávio Dino fazer, o Flávio Dino faz. Essa ação do Flávio Dino foi toda orquestrada com o Lula. Você promete, o Lula promete que vai pagar, eles votam a favor, na hora de pagar, entra o Flávio Dino, como quem não quer nada, não estou sabendo de nada, e bloqueia. Tá tudo combinado. E ainda abre uma investigação contra esses deputados, fazendo com que esses deputados comam na mão do PT. Então nós temos essa briga. A gente só tem que saber em que pé que está essa briga em relação Lira, Lula e Flávio Dino. Se for como aconteceu com Eduardo Cunha, pode ter esse segundo elemento, economia em frangalhos e uma briga entre os poderes. Ele fala do povo nas ruas. O povo não está nas ruas porque ninguém está pedindo. Não é porque o povo está com medo, ninguém está pedindo. E por que não estão pedindo? Esse é o problema. Por que não estão pedindo? Para mim, há muito interesse de que o Lula continue, porque na cabeça desses malucos vai dar para tirar o Lula em 2026. Mas não dá, gente. Não mudou o sistema eleitoral, não mudaram os ministros do STF e não mudou o oponente. Como que vai ganhar do Lula em 2026? Mesmo Bolsonaro elegível. Não mudou nada. Se o Bolsonaro com a máquina na mão não ganhou, como que ele vai ganhar agora? E ainda está inelegível? Vamos continuar aqui. Então ele consegue manter um mínimo de apoio político no Congresso Nacional, né? Coisa que o Collor e a Dilma perderam. E agora, mas a gente tem que levar também em consideração o seguinte, com certeza o Alckmin, que é o vice, ele gostaria muito de se tornar presidente. E ele já tem um histórico, Pitoli, de 2 vezes ter sido vice-prefeito e vice-governador e se tornar prefeito e governador pelo acaso, Pitoli. Emílio, do jeito que está indo a economia, e o negócio, como você já disse, a gente já tem acompanhado, o Marcon vem falando aqui sobre esse tema semanalmente, do jeito que está indo a economia, desandou, já foi. E a gente sabe que economia é calcanhar de Aquiles para qualquer governo. Ou seja, quando a gente fala de economia, não importa se é direita ou esquerda, o povo vai cobrar. Estados Unidos está aí. Uma prova é Estados Unidos, né? Por quê? Porque os Estados Unidos disse não para Biden, dizendo sim para Trump, mas muitos para dizer não para o Biden. Não é que o cara é pró-Trump, eu sou da direita, eu sou republicano, não. É porque o cara viu que o poder de compra dele nos Estados Unidos definhou. Então ele queria se livrar daquilo. E Trump vence como vence. Arrebentou. Aqui no Brasil, Emílio, por que eu estou de olho no sistema, Emílio? Por que o sistema quer o Alckmin e isso me preocupa? Porque esse Lula
única liderança da esquerda no Brasil, esse Lula que aí está, se chegar com a economia derretida em 2026 para a eleição, vai tomar um pau do Bolsonaro. Vai tomar um pau, cacete do Bolsonaro. Aí ele cai em total contradição, o Pittoli. No começo do vídeo ele fala, o Lula venceu, né, entre aspas, dando o entender que não houve vitória, que quem colocou o Lula lá foi as caixas mágicas junto com o sistema. No começo do vídeo ele dá que ele acredita nisso. Porém agora ele está falando que o Lula está fraco e vai perder para o Bolsonaro. Como eu falei, nada mudou. Então é muita contradição você falar que em 2026 o Bolsonaro venceria o Lula se nada mudou. Ah, mas o Lula está desgastado. Tá, e o Bolsonaro também. O Bolsonaro está muito desgastado. Não sei de onde que ele vive, sinceramente, eu não sei. Ele vive numa bolha que ele não está vendo que existe um monte de gente que votou no Bolsonaro, que apoiou o Bolsonaro, que até então se chamava bolsonarista, mas que agora não está mais apoiando o Bolsonaro. E talvez não vote no Bolsonaro, mesmo que seja Bolsonaro contra Lula. Então ele não está vivendo a realidade. O Pittoli não está falando a realidade. A realidade é, o Lula está fraco? Está fraco. Mas ele tem o sistema. E o Bolsonaro também enfraqueceu de 2022 para 2026. Está muito fraco o Bolsonaro. É o Bolsonaro mais fraco dos três, desde 2018, 2022, e vai ser o Bolsonaro mais fraco em 2026. Então, se o Lula caiu, o Bolsonaro também. Só que o Lula ainda tem, na época, em 2022, o Bolsonaro tinha máquina pública na mão. Ele tinha um exército na mão, ele tinha a população em massa na mão. E mesmo assim ele perdeu. Se o Pittoli acredita que foi na mão grande que o Lula ganhou, o que mudaria o Lula fraco em 2026? O que faria o sistema entregar a presidência para o Bolsonaro? Não faz sentido. Isso ele cai em contradição total. Fora que o Bolsonaro está inelegível. E agora que vem mais um absurdo do Pittoli. A não ser que mantenham Bolsonaro inelegível. Tem essa questão. A não ser que não tenhamos um aprimoramento do processo. Bom, o aprimoramento do processo não vai ter. Não estou vendo deputado nenhum cobrar, não estou vendo ninguém fazer nada. Um ou outro ali que está tentando, não vai ter. Aprimoramento do processo não vai ter. Voto auditável, contagem pública, impresso, não vai ter. Então, um ponto a menos. Tornando o nosso processo como o da Venezuela. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Emílio. Se desandar a economia, Lula não ganha nem para síndico de condomínio. E o sistema vai eleger o quê? Como? Aí o sistema mantém Bolsonaro inelegível, aí Bolsonaro não ganha. Tá, mas e se Bolsonaro falar assim, vai Eduardo Bolsonaro? Não ganha? Cara, loucura. O Pittoli vive no mundo da lua, brother. O Bolsonaro, por todos os erros que ele cometeu, que foram muitos, ainda tem muito apoio. E ainda muitas pessoas que já não gostam mais do Bolsonaro, em um cenário Lula e Bolsonaro, votaria no Bolsonaro. Agora, Eduardo Bolsonaro, do pendrive, enquanto o povo estava nas portas dos quartéis, o cara estava no Catar falando que foi buscar pendrive. Ô Pittoli, você tá maluco, cara? Você tá maluco, eu não saio de casa para votar no Eduardo Bolsonaro. Entre o Alckmin e o Eduardo Bolsonaro, para mim é a mesma bosta. Se o Alckmin assume, ele faz um modelo pragmático, talvez ele chame o Meirelles para a economia, dá uma equilibrada nas contas. O Brasil tá fadado a ser isso mesmo, não vira Venezuela, mas também nunca vira Estados Unidos, fica ali, ó, como diz, não caga e não sai da moita, e é isso. Então, entre Eduardo Bolsonaro e Alckmin, vai o Alckmin, tanto faz. E eu acho que muitos bolsonaristas, vendo Eduardo Bolsonaro com Alckmin, não saem de casa. Eu não saio de casa. Por quê? Porque entre Alckmin e Eduardo Bolsonaro, eu não saio de casa. Qualquer um que o Bolsonaro coloque que não seja direita raiz, por exemplo, se ele falar, ó, vai o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, beleza, eu vou lá e voto. Agora, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, você tá maluco, cara.
Você tá maluco votar nesses caras? Você tá maluco? Os caras têm rabo preso, não vão fazer nada. Vai fazer nada. De um Lula destruído porque a economia destruiu? Ele destruiu a economia? Eduardo Bolsonaro ganha. Então veja. Eduardo Bolsonaro ganha do Lula. Olha o nível de... Cara, ô Pitoli, não me faça te chamar de gado, porra. O Eduardo Bolsonaro ganhar do Lula, pelo amor de Deus, né? Quero saber como o sistema vai operar. Eu ainda vejo o Alckmin chegando aí, na lateral do campo se aquecendo, viu, Emílio? Porque senão o sistema vai perder o timing do negócio. Esse é meu medo, viu, Emílio? Pitoli, olha só, o pessoal que está hoje aí, né, do Lula, sabe que não tem um substituto para o Lula. O pessoal da esquerda não tem um substituto para o Lula. Mas considerando esse outro aspecto do sistema, que a gente sabe que tem ali Alexandre de Moraes, o Alckmin, o Temer por trás ali de todo esse grupo paralelo, que aí sim é o grupo majoritário do sistema, Pitoli, aí pode ser que haja um racha entre o Lula e o Alckmin em 2026 e o Alckmin saia candidato, mas isso tudo são especulações, Pitoli. Eu acho ainda difícil de prever, e tudo isso passa pela saúde da economia. Vamos ver o que vai acontecer em relação à economia, o quanto ela vai definhar. Cansa, sabe? Porque os caras estão falando em 2026 e falando que economia, e vamos ver como que vai estar a economia 2026, pouco se lixando para a população. Quem vai se lascar é a população, meu amigo, em 2026. O povo fala o seguinte, ó, o Pitoli mesmo falou, a economia está na UTI. Em 2026 morreu. E depois para ressuscitar é muito difícil. O que eu já falei várias vezes, o que eu vejo aqui é que Bolsonaro não está em pingo interessado em impeachment de Lula. Ele prefere ver o país sangrar até 2026. Olha, você pode até não parecer, mas pode ser um pouco de raiva do Bolsonaro sim, de vingança. Ah é? Eu não ganhei? Agora vocês vão pagar com o Lula. Poxa, se você acredita que quem te tirou foi o sistema, o povo não tem que pagar. Então a luta é para impeachment de Lula. Não, vamos deixar sangrar para vocês verem e falar, ó, tá vendo? Como o Bolsonaro mesmo falava, se eu for mal, o Lula volta. Voltou. Uma coisa você fez de errado. Alguma coisa você fez de errado. Então tá parecendo que esses políticos querem que o Lula sangre, que o Brasil vá pro fundo do poço para eles terem uma chance de vencer o Lula em 2026. Mas não vai, porque o sistema tá lá, o Lula tá lá, o Lula é forte ainda assim. O Lula mesmo, cara, o Lula tem a mídia, tem o STF, compra os deputados, esses 4 bilhões aí, é facinho de liberar agora e comprar os deputados. Então o Lula tem toda a máquina na mão para vencer em 2026. Ele não vai perder em 2026 nem a pau. O Lula ganha de qualquer um em 2026. O que tem que ser feito é impeachment. Só que o que parece é que ninguém quer o impeachment de Lula para tomar o lugar dele. Só que os deputados eu não sei. Cleitinho, senador. Eu quero ver os caras. Eduardo Bolsonaro não quer. Esperar que o Eduardo Bolsonaro vá pedir impeachment de Lula é sonho. Porque ele prefere ver o Lula destruir o Brasil para tentar tirar em 2026 do que tirar agora. E isso é muita sacanagem com o povo. O povo que não vê isso é porque é muito gado do Bolsonaro. É porque é muito gado do Caiado, do Zema. Quem não pautar impeachment, se ninguém falar impeachment, olha, eu vou cravar aqui para vocês. Se ninguém falar em impeachment, se ninguém se articular por impeachment, eu não saio de casa para votar em 2026. Não saio, porque eu sei que se chegar até 2026 é interesse político, interesse escuso somente para o poder, e o povo, a gente já sabe, né? Para esses caras, o povo que se dane. Mas eu não saio de casa. Minha briga agora, eu sei que não vai pautar a urna eletrônica, a urna voto impresso. Não vão fazer. Mas o impeachment, eles podem pelo menos começar a convocar a população. Caso contrário, 2026 eu não saio de casa, eu vou pra praia. Se você gostou desse vídeo, peço que dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Se você é apaixonado pelo Bolsonaro, provavelmente você deve ter ficado bravo. Mas a verdade tem que ser dita. Custe o que custar.
Um forte abraço, um bom fim de semana e até breve. Tchau, tchau.